Se você cria conteúdo dentro das redes sociais e quer fazer uma renda extra com isso, eu tenho a solução perfeita para você. Estúdio Realize Podcast, onde seu sonho acontece. Além de ter uma gestão de tempo, porque você não vai precisar tirar um tempo ali para gravar conteúdo para sua rede social. Você vai ter o seu podcast que vai gerar autoridade para sua marca, para o seu produto e para o seu serviço. Se você quer saber mais sobre isso, clica aqui embaixo e conheça a gente. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao DutraCast, seu podcast de carreira, de finanças, de empreendedorismo, né? Sempre com conteúdo para fazer você se desenvolver como pessoa e principalmente na área financeira. Hoje eu tô com um cara, a gente já começou num clima bem descontraído, a gente estava dando gargalhada aqui no fundo aqui. Eu estou aqui hoje com ele, vou apresentar primeiro o mestre Paulo, que veio aqui já uma vez, conhecido como Chuck Norris Carioca, tá? Quase isso, né, mestre? E, cara, esse cara é uma lenda, né? Uma referência aí no Brasil, né? Nesse segmento de artes marciais também. Tem várias histórias ao redor dele, ele vai contar um pouco aqui também. Tem, inclusive, uma história, né? Que até o Clark, que tá aqui com a gente, falou, né? Da cobra Nage aqui. Foi picado por uma cobra Nage uma vez, depois de 3 dias, morrendo de dor. A cobra que morreu. Então, hoje eu apresento pra vocês aqui mais filme, cara. Tá vendo muito filme, cara. Mestre Paulo, mais uma vez. E aí, mestre? E aí, pessoal, tudo bem? Que bom. Vamos lá. Eu falo agora? Vou falar alguma coisa? Você apresenta aí. Bom, pessoal, sou fundador da Combato, fui eu que trouxe artes marciais filipinas e indonésias para o Brasil, o Kali e o Silat. E eu posso apresentar aqui? Já, claro. Esse aqui é o 01. Esse aqui é o Richard David Clark Jr. Um nome bonito, né, cara? Richard David Clark Jr. É isso tudo mesmo? Bom gosto. É isso mesmo. E vocês vão entender por que ele é o 01 e por que ele vai dar continuidade ao meu trabalho em algum momento. Oh, bacana. Tá. Porque eu amecei ele. Eu não sei como é que vai ser como sucessor, mas só do cara sentar aqui na mesa aqui já ganhei 3 centímetros de bíceps, né? Mas vamos, mas vamos lá. A gente gravou uma entrevista super legal aqui, onde a gente falou dessa parte toda empreendedora da Combato, como você estruturou essa arte, eu achei genial, tá? A propósito. Como você estruturou toda ela, muito bem pensado, coisa que eu não vi em nenhuma outra arte marcial, né? Então, quando eu falo que você revolucionou esse mercado, foi nesse sentido também, né? Não só na questão da arte de desenvolver algo voltado para a segurança, mas nesse sentido do empreendedorismo também eu achei genial. Mas a gente chegou a fazer uma pauta, algum esboço aí, né, mestre? Mas eu queria que você explicasse para o pessoal, para quem perdeu a última entrevista, o que é o Combato. Olha só, eu vou explicar das formas mais simples possíveis. Se eu falo assim, defesa pessoal, arte marcial, as pessoas têm uma visão completamente diferente. Primeiro que a maioria das pessoas não consegue diferenciar o que é defesa pessoal de arte marcial. Acho que defesa pessoal é sair na porrada na MMA. Não tem nada a ver, tem nada, nenhuma relação. Tá? E a ideia de ciência de proteção é uma ideia acima e mais completa que engloba defesa pessoal e luta. Então, vou explicar da maneira mais simples. Pergunto para você mesmo que está vendo esse podcast aqui do Hugo, me diz, pensa no nome do melhor lutador que você conhece, não interessa MMA ou jiu-jitsu ou karatê, não interessa, pensou, ótimo. Pensa ele andando na rua com a esposa dele, com os filhos dele, aí um cara vem e põe uma arma na cabeça dele. Ele está com uma mão segurando a esposa e outro filho. O que ele vai fazer? Ele vai tirar a arma e vai, sem querer, correr o risco de acertar a mulher ou o filho? Uma outra hipótese, se um cara quiser sequestrar a mulher dele ou o filho, o que ele vai fazer? Vocês vão ver que você pode saber tudo de MMA, tudo de que você supõe que seja defesa pessoal, que não vai resolver o problema. Então, o que é ciência de proteção? Toda teoria de segurança, muita coisa que eu desenvolvi ao largo de 36 anos, tá? Como pesquisador na área de segurança, autor de 14 livros, tá? Tudo como mnemônico, com estudos, resultados, números, uma pesquisa, uma ideia de ciência de proteção, tá? E somado à leitura corporal, somado a conceitos gerais de segurança como Gray Man, UDA e outras coisas somadas, tá? Para dar para uma pessoa como você, como o Hugo, como eu, a melhor segurança possível. Então, quer dizer, engloba uma quantidade de informações muito maior do que só uma luta, mas inclui luta. Inclui muito mais do que defesa pessoal, porque você não está protegendo só você mesmo, mas as outras pessoas, e não é só defesa pessoal. Então, essa ideia de ciência de proteção, que aqui no Brasil, pelo menos,
Só a gente da Combato faz isso, tá? Os outros você está fazendo defesa pessoal aqui com uma arte marcial um pouquinho de luta ali e tal. O que a gente faz é um conceito que só nós fazemos. Você pode pesquisar isso na internet à vontade e você vai entender isso. E aí a Combato foi criada há 36 anos como técnica e há 25 anos atrás, graças ao mestre Roberto Marconi da Rede Globo de televisão, que ele impulsionou a Combato, a gente conseguiu transformar isso numa empresa, né, ir para frente de uma outra forma, que aí entra o empreendedorismo desse site. Agora, eu vou já falar uma situação que o pessoal tem me perguntado bastante. Como é que começou a ideia do Combato? Olha só, a ideia do Combato não começou comigo. Ela começou, na verdade, com meu avô, que foi assassinado com 2 tiros na cabeça, nos anos 50. Meu pai tinha 9 anos, meu pai foi tirado do colégio na hora, a polícia apareceu, olha, garoto, entra na viatura aí, ó, seu pai morreu, tá? 2 tiros na cabeça. Isso foi no Pará. E aí a família teve várias situações, inclusive esse cara já morreu, né? O cara que matou meu avô, ou foi morto, enfim. E a família tem toda essa sombra da necessidade de segurança, de necessidade de lidar com arma. Eu, quando tinha 9 anos, meu pai, tá aqui minha arma, né? Depois meu pai comprou outra. Você só vai colocar a mão nessa arma quando você tiver que proteger a sua família. Então, eu considero mais ou menos o ponto zero ali. Apesar de eu ter começado a fazer luta antes, a primeira luta que eu fiz foi boxe, mas não dá para comparar uma luta com um cara te botando uma arma de fogo na cabeça. Aos 10 anos de idade, um cara tentou. Eu até nem quis falar isso num outro podcast, mas eu acabei falando, vou falar agora. Um cara tentou me estuprar, né? Que na época eu tinha 10 anos de idade, nem sabia o que o cara queria, foi uma coisa muito desagradável, óbvio. O cara não conseguiu, mas foram 2h30 preso numa escada de um prédio. Entendeu? Caramba. Foi um negócio, minha mãe procurando no colégio, diretor e tudo, só um amigo meu sabia disso. Não aconteceu nada, né, mas o cara me arranhou mesmo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei com muito ódio, não tinha luta nenhuma, nada que me desse algum tipo de segurança equivalente. Então eu entrava em qualquer academia, não estou a fim de falar sobre lutas, né? Entrava, isso não resolve meu problema, isso não resolve meu problema, isso não resolveria. Ou, como diz o meu mestre de Cali, que foi a luta que eu mais me especializei, que eu sou mais graduado, muitas coisas não parecem situações reais, porque na verdade não são. Uhum. Então ele entrava numa academia, mas isso aí não parece uma briga de rua. Então eu estou fazendo um segundo desafio a vocês agora. Vai na internet, vê todas as situações reais de rua, de assalto, agressão, arma na cabeça e tal, e compara com o que você está vendo na academia de arte marcial. Vê se é aquilo mesmo, se o pessoal está te chutando daquele jeito, socando daquele jeito, se o pessoal está agredindo daquele jeito, se o pessoal tem aquele respeito daquele jeito. Se é só uma pessoa brigando com você, são vários, se é um cara muito maior, você não vai encontrar esse tipo de conhecimento fora do combate. Não vai. Porque foi o ponto de princípio das artes marciais de defesa pessoal são outras artes marciais de defesa pessoal. E essas artes marciais foram criadas de duelo homem a homem, entendeu? Então era sempre homem a homem. Vamos ver qual é melhor. Às vezes valendo dinheiro, ou valendo honra, ou valendo aparecer, ou valendo aparecer para os alunos deles. Isso vale para todas. Kali, Silat, Karatê, todas as lutas que eu pratiquei. Nunca era situação de rua de você ser agredido por vários com arma, nunca era. Não parece com isso. Então o que acontece? O cara vai fazer uma luta hoje, ele usa como referência as coisas das outras lutas que não eram arte marcial. E nem defesa pessoal. Por que eu posso afirmar que não era arte marcial? Porque a grande maioria das artes marciais hoje não usa arma. O que usa arma? Ninjitsu usa arma. Kenjutsu usava arma, porque Kendo já é esporte, tá? Kali usava arma. E alguém já viu alguém numa guerra desarmado? Claro que não. A maioria das pessoas iam com arma. Então o princípio do combate é completamente diferente dos outros. Não é nem melhor e nem pior. São coisas que não tem nada a ver. Por isso que eu falo, o combate parece com o quê? Cara, não dá para responder desse jeito. Não dá. A pessoa tem que ir na academia ver, ou ver alguns vídeos, ver algumas explicações. Falei, caramba, vocês fazem uns treinamentos, é a coisa mais comum que a gente ouve, né? Os treinamentos que ninguém faz, um monte de gente atacando isso, aquilo, ataques de surpresa, várias coisas que parecem são mais próximos, naturalmente, né? Do que situações de rua, do que qualquer outra coisa. E a nossa intenção não é matar o oponente ou ganhar do oponente. Isso pode ser uma consequência. Mas nosso objetivo é chegar vivo em casa. Então, na verdade, o que tem que ter na cabeça? Você não ganha quando você está numa situação de briga de rua. Você só não perde.
Porque mesmo que você ganhe, você não está no filme do Justiceiro, você não está nada disso. Se você matar um cara na rua, você vai pagar isso legalmente. Você vai em júri popular, vai isso. Puxa, é mesmo? É. Então a gente vai estudar também um pouco de leis, um pouco disso tudo. Então eu sei que eu condensei muito rápido, mas acho que as pessoas estão entendendo que não é ciência de proteção, que é o combate, não é exatamente arte marcial, exatamente defesa pessoal, apesar de conter esses conceitos, tá? É uma coisa muito, muito maior, tá? E vamos lá, faz uma pergunta aí para continuar. Eu quero passar a bola para ele. Não, achei muito bem colocado, já vou direcionar para o Clark aqui, mas a gente pode usar um exemplo bobo aqui, por exemplo. Eu faço taekwondo desde garoto, né? Então, no taekwondo, você sabe, né? No combate a gente está acostumado a ficar com a guarda baixa, pra você ter mais mobilidade, mais agilidade na hora do chute, do giro e tal. Aí eu comecei a me apaixonar por boxe. Falei, vou fazer o boxe. Como é que eu fui minha primeira luta de boxe? A mão lá embaixo, né? Então, e foi engraçado, né? Que já você toma o primeiro soco na cara, você fica esperto, né? Então, no boxe você tem uma postura mais fechadinha, né? Aquela postura do peekaboo, né? Sim. Que é fechada aqui, que é uma postura que nem é tanto para chutar. Fui fazer um treino esses dias com um amigo meu que ele tava pedindo soco e chute ao mesmo tempo. Falei, cara, ou eu dou soco ou eu dou chute, cara. Não tem... Porque o cara era praticante de Muay Thai, né? Falei, cara, boxe eu luto assim, taekwondo eu luto mais solto, mais fechado. Então, do mesmo jeito que de uma luta para outra, você às vezes nem consegue sempre aplicar aquele conhecimento de uma arte marcial para outra, a gente pode usar... É um comparativo muito interessante. Igual, por exemplo, no taekwondo, fiz muita aula de defesa pessoal, no ninjutsu fiz muita aula de defesa pessoal, mas não é aquilo todo dia. Então, por exemplo, a gente nunca vai desenvolver numa outra arte marcial o tanto de defesa pessoal de segurança quanto direto no combate. Eu acho que é justo o comparativo que eu estou fazendo, né? É perfeito. Do mesmo jeito que um cara do combate não vai chutar, muito provavelmente, igual um faixa preta de taekwondo. Porque o cara treina chute é uma parte por N razões. Então são coisas muito diferentes. As pessoas às vezes têm essa dificuldade de entender um pouco. Eu achei muito aliás, isso é uma boa comparação, porque você coloca a coisa em outra via. Porque, por exemplo, assim como eu não acredito que os caras que se dedicam ao esporte se deem sempre bem em rua, quem se dedica à sua rua, que nem a gente, também não vai se dar bem em esporte. São coisas completamente diferentes. Inclusive, por exemplo, coisa de ambiente controlado. Já que você falou em chute. É lógico. Se alguém tomar um chute na cabeça, vai dormir. Um cara de taekwondo, não precisa ser Muay Thai e tal. Taekwondo que é rápido, pau! Tem mais chance de acertar e o cara, né, às vezes, dormir. Beleza. Só que a ideia do combate é passar para a maioria das pessoas. E quantas pessoas vocês conhecem que tem capacidade, ainda mais de calça jeans, e com salto alto, por exemplo, de menina, quer dizer, suponho que seja menina, Chinelo. né? Chinelo, vai chutar a cabeça de um outro, cara. Fora os riscos que você tem de ir pro chão, esse tipo de coisa. Exato. Então, o golpe funciona, mas a gente tem que selecionar para o que seja útil e plausível. Onde funciona. Onde funciona. E prático. E prático. Então, pisão no combate é sempre no joelho e chute no testículo quando possível. Porque nem sempre o chute no testículo é possível. Até porque, mas me corrija se eu estiver errado. Se o cara estiver cheio de crack, cocaína na cabeça, pode ser que ele nem sinta um bicuda. Sim, olha só. Dor sinta menos, né? Dor é dividida em 4 fatores. Um deles é o cognitivo, ou seja, a experiência que você tem com a dor. O outro tem a questão da lucidez. Então, se, por exemplo, o cara é um lutador experiente, ele aguenta mais pancada, tanto que, já que você citou o boxe, o lutador de boxe toma 500 socos no corpo até a cabeça, direto numa luta profissional. Esse é um número médio. Uma pessoa qualquer vai tomar 2 socos no máximo, não está dormindo no chão ou pediu arrego. Só você ver as brigas de rua. Então ele está acostumado. Mas o caso do drogado, ele fica dessensibilizado. Teve uma situação que aconteceu comigo na Academia Byfit com os alunos na Tijuca, meados dos anos 2000. É uma academia que atrás tinha uma pizzaria, que era o Baobá, embaixo uma galeria onde tinha casa e vídeo. Então um lugar bem conhecido na Tijuca, na Praça Sans Pena, no Rio de Janeiro. Cara, tava dando aula, aí eu vi um cara gritando com uma mulher. Aí isso está até no meu livro, meu primeiro livro, essa história citada. Eu falei, pessoal, vamos para a janela para estudar, para ver a violência, né? O cara gritando com a mulher, aí tinha uma mulher, uma atrás da outra. E o cara gritando, ele sabia o nome das mulheres, e a mulher sabia o nome do cara. Não me lembro o nome na época. Aí eu percebi que tinha um pano branco assim. Quando eu olhei, o cara pegou o bebê que estava no colo de uma e puxou. Na hora, galera, vamos descer. Aí eu pulei a roleta, todo mundo descia, eu olhei pro cara, ele já estava debaixo da galeria, né? Na frente da casa de vídeo, todo mundo olhando, ninguém fazendo nada. Até porque a maioria das pessoas não sabe o que vai fazer. E na hora ele não descobre do chapéu, né? E os vigilantes, eles não estão ali para proteger as pessoas, eles estão para proteger o patrimônio do local. Sim. Então, eles não tinham que fazer nada. Então, cara, eu olhei assim, tava o Daniel Lobo, aluno meu, o Lobo é apelido, é Daniel Martins Franco, da Marinha.
Tá do meu lado, eu olhei para ele e falei assim, não tá com arma não, tranquilo. Aí eu peguei, pum, dei uma chave no cara, falei para elas, vai embora. O cara tava com cocaína, qualquer coisa, estava muito excitado, meu filho. E elas eram, obviamente, a mãe da criança, estava na cara, com a roupa toda de bebê, e a irmã dela junto. Vai embora. Eu mobilizei o cara. Aí eu falei assim, tá tranquilo, cara? Beleza? Vamos conversar e tal. Aí ele, não, vamos. Quando elas viraram da esquina da galeria, eu larguei o cara, em vez dele sentar comigo, ele foi que nem um louco atrás dela. Só que na época eu ainda conseguia correr, não era gordo assim. Então segurei a jaqueta dele, ele caiu. Eu mobilizei o cara, que a gente chama de posição de negociação, né? Falei, cara, fica calmo. Falei para a mulher, pelo amor de Deus, conversa com ele em casa, deixa passar o efeito aqui. Aí eu tô lá. Daqui a pouco começa a juntar um monte de mulher. Tem que bater nele mesmo, não sei o quê. Eu falei, não tem que bater em ninguém, minha senhora, olha só, eu tô evitando um problema. Aí passa 2 idiotinhas lá. Tá batendo no cara, olha a repressão, tô batendo no cara só porque ele é pobre. Eu nem sou policial, porque o policial tava com o uniforme do combate. Eu falei, porra, cara. Acho que ela, foi mal. Aí ele levantou. Aí ele falou, vocês ficam concentrando lá, dando tiro na gente. Eu falei, não, cara, calma aí. Sério, ele foi me dar um soco, assim, câmera lenta. Lentinho. Falei, cara, nem acreditei. Eu consegui pensar, raciocinar. Foi reflexo. Eu chutei ele no testículo e também foi descendo devagarinho. Aí os vigilantes pegaram o cara e tal, falaram mais meia dúzia de besteira. Tá lá, neurotransmissores. Os neurotransmissores do cara estavam ocupados pela droga. Então o cara não sentia dor direito, não tinha velocidade direito, mas como ele não sentia dor, podia exercer a força total. Então ele puxou o bebê com força total, podia bater em alguém com força total. Uhum. Entendeu? Então tudo um negócio científico. Droga tem essa questão. Aí, então, tipo assim, imagina que esse cara fosse para cima da mulher para bater nela. Ele não tem freio, não tem consciência plena do que está fazendo. Como ele não sente dor, ele vai socar até uma parede com toda a força, vai socar a cara dela com toda a força também. Uhum. Então, essas são as questões. Você falou em droga. Então, vamos lá. Imobilizei o cara, certo? Beleza. E se eu dependesse de paralisar ele com dor, aí eu vou criar uma torção no mamilo dele. Ele não vai parar, porque ele não está sentindo dor. Então, tudo que você vai fazer, a projeção, jogar ele no chão e tudo, tem que ser um dano na estrutura do cara, que ele sentindo dor ou não, ele vai parar. Então, se ele vem na tua direção e você pisa no joelho, ele não vai continuar porque o joelho dele se ferrou. Ele pode ter tomado uma torção, ter desencaixado a patela do local, um pequeno giro. Então, precisa de um dano estrutural. Não adianta fazer um dano de dor. Entendi. Que não vai dar o resultado, entendeu? Ponto de pressão numa hora não, dessa, esquece. Né? A ponto de pressão é uma coisa variável. Porque tem muita gente que não vai sentir alguns pontos e tem gente que vai esconder alguns pontos. Sim. Entendeu? Eu passei por isso. Eu tava tinha um amigo meu da PM, né? Até o Léo. Tá pra vir aqui, né? A gente tinha um ponto de pressão da clavícula, né? Nele eu não conseguia achar de jeito nenhum. Então, quando eu ia treinar com ele, eu tinha que ficar procurando um ponto de pressão, porque no cara ele... Eu pegava nele, apertava, ele, tô sentindo nada, Gui, tô sentindo nada, Gui. É o caso da coisa que pode funcionar, mas não é viável. Sim. Porque se você, entendeu? Se você tem risco de não funcionar, você não pode usar. Uhum. Agora, deixa eu falar com o Clark aqui. Pô, calma aí. Clark, rapidinho, peraí. Igual o João Kleber. Para. É melhor. Não, deixa eu me apresentar primeiro e agradecer os patrocinadores aqui, senão daqui a pouco eu tô apanhando da galera aí. Bom, pessoal, eu sou o Hugo Dutra, consultor financeiro profissional, né? Ajuda você a sair das dívidas, né? A organizar a sua vida financeira, montar um planejamento de aposentadoria. Para quem quer saber como investir, não tem nenhuma noção. Depois até o mestre está aqui, né? Já leu o livro todo, né, mestre? Cabo a rabo. Não, já li, eu tenho comentários para fazer. Então você vai fazer um prefácio do próximo, pode ser assim? Posso. Então, vou ficar feliz, hein? Vou ficar feliz. Já ganhei o dia aqui agora. Você pode comprar esse livro aqui, né? No Estúdio Realize, sempre tem algumas unidades, na Bombonier do Sicari, na Livraria Dona Emília, aqui na Friburgo, e na internet, né? Então, lojas americanas, né? Na Amazon, nas maiores livrarias aí do Brasil, tá bom? Tem um curso também que tá lá na Hotmart, né? O curso Investir para Todos, que é basicamente o conteúdo do livro, de uma forma um pouco mais didática, porque eu gravo a tela, mostro como é que compra uma ação, como é que compra uma ação lá no exterior também. Então, fica bem mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Eu quero agradecer em especial meus patrocinadores aqui comigo, que abraçam esse projeto, né? De levar educação financeira para vocês. Estúdio Realize Podcast, para você que quer gravar o seu podcast, você quer passar a sua mensagem, vender o seu produto, né? O podcast ele gera muitas oportunidades legais, né? Todos os patrocinadores aqui são pessoas que
Eu pude fazer negócios, né, graças ao podcast. O próprio mestre Paulo, né, também, né, onde que numa situação normal poderia conhecê-lo, né, mesmo sendo amante de arte marcial, né, numa cidade relativamente distante aqui de Friburgo, né, o podcast me proporcionou essa oportunidade, né, de conhecer ele dentre tantas pessoas legais que vieram aqui. Então você quer gravar o seu podcast, entre em contato com a gente aí pelo Instagram, Estúdio Realize NF, faça já o seu orçamento e a sua visita, tá bom? O BI, o curso de línguas aqui em Nova Friburgo também, né? Você quer aprender um novo idioma, quer se desafiar, quer se preparar para um intercâmbio, ou quer se preparar para fazer uma viagem legal, né? Para não passar vergonha lá com a sua esposa quando você for pedir um seu cafezinho, quando você for pedir um jantar. É legal a gente saber se comunicar, né? E o curso BI, né? Curso de idiomas, está aí para poder oferecer o melhor serviço para vocês, com ótimos professores também. Um abraço lá, Rosane, ao Girlan também, um grande amigo, professor também. E tem uma entrevista aqui no DutraCast com a Rosane do BI, falando sobre os benefícios, né, de você falar um segundo ou terceiro idioma. Então, não deixe de assistir lá. Espaço Holístico. Você conhece essa pessoa aí? Já é minha amiga, pô. Pô, a Cris Nota 10. Cris eu falo que toda família tinha que ter uma Cris, cara. Tinha que ter uma tia, né, como ela, pô, pessoa zen, conciliadora. Pra você, né? Tia. Pra mim, ela foi minha aluna 25 anos atrás, cara. 25 anos atrás. Caramba. Foi inclusive pela Cris, né, que eu conheci o mestre Paulo, né? Teve lá no podcast dela também. Mas a Cris, ela é terapeuta, né? Então ela trabalha com terapia integrativa, hipnose clínica, constelação familiar, massagem. Tem coisa que eu nem sei o que significa aí. Porque eu particularmente faço com ela massagem, né? Massagem com pedras quentes também. Né? Cara, então a gente precisa dar uma relaxada, faz muita diferença. Eu tenho feito isso por causa do ombro. A massagem de pedra quente aqui no ombro tem me ajudado pra caramba. Eu fiz com ela semana também, tem a ventosa também que usa, né? Várias técnicas que ela utiliza ali para poder dar essa relaxada, né, na musculatura. E às vezes a gente fica quebrando a cabeça, mestre, que a gente fala assim, poxa, o que eu vou dar de presente para a esposa, né? O que eu vou dar de presente para... Cara, uma sessão de massagem, cara, é muito legal. E dá para fazer sessões em casal também, fica bem legal. Sem mais delongas, vou deixar o Clark falar finalmente, depois de passar... Só fazer um detalhe, cara, que isso é importante. Tá ali BI idiomas, né? Eu não conheço o trabalho ainda, não estou fazendo propaganda para eles, mas eu não consigo entender hoje uma pessoa não procurar falar inglês. Porque, olha só, tudo quanto é material que... Poxa, mas você tem algum livro bom para indicar? Eu falei, indico os meus, claro. E depois, tá tudo em inglês. Eu não leio inglês. Ou você perde, cara, o mundo se você não sabe falar inglês. E num tempo da internet hoje, então, eu acho meio insanidade. Eu entraria nesse curso, ou qualquer um, para ser necessário você aprender inglês hoje. Exato. Acho que não é uma opção, entendeu? Você abre portas, distancia você das outras pessoas, né? Sim, inclusive a minha esposa está estudando lá, né? A gente tava de ano, a gente vai de ano. Não, agora vai tem estudar. Que ser, cara, tem que ser. Montaram uma turma nova. Deixa que eu apresento esse cara aqui, cara. Sim, vou deixar o Clark falar finalmente. Antes de você falar, Clark, eu queria... Não, brincadeira. Agora eu vou deixar ele falar. O cara muito, muito corajoso, né? O cara, ou burro, né? Porque o cara é cheio de arma aqui e eu ainda botando pilha, né? Então vai lá, pode falar. Fala o que você quiser aí, pelo amor de Deus. Deixa eu te apresentar, cara. É melhor. Deixa eu falar, eu falei muito rápido as coisas aqui, expliquei o que é combate, trocando ideia, mas na verdade é porque eu queria trazer esse cara para cá. Tá? Olha só, todo mundo que cria um negócio, né? Eu criei uma organização, começou com 36 anos atrás, depois virou uma empresa 25 anos atrás. Você quer que essa empresa continue mesmo depois de você morrer. Somente que você sabe que já tem 3 gerações de faixas pretas, né? Um sendo formado pelo outro, tá? Já tem um ali de segunda geração, que é o Oscar. Oscar Rocha, um abraço, aí, Oscar. Tá? Oscar Rocha está assistindo a gente, ó, fuzileiro, está graduado faixa preta aqui em Friburgo, tá? Se vocês não forem treinar com ele aqui, ó, eu vou dar um pau em vocês todos aí. Então vamos lá, esse cara que é o cara aqui de Friburgo. Ele não quer aparecer, mas ele é aqui. Então o que acontece? Você quer que dê certo, só que para você dar certo, você tem que fazer escolhas muito bem ponderadas. Você não pode falar assim, porque eu conheço esse cara há um mês, ele é um cara legal. Eu conheço esse cara há 2 anos, ele é um cara legal. Não, eu conheço esse cara há 25 anos. Ele está comigo há 25 anos. Existem outras pessoas que estão há mais tempo fora de prata e outras estão há menos tempo, tá? Que também são bastante importantes. Mas foi uma escolha ponderada baseada em lealdade, fidelidade ao que a gente está ensinando, né? Porque o cara pode pegar o combate e enfiar uma coisa de outro golpe, outra coisa misturada no meio. Honestidade, nunca vacilou, né? Então tem outros 2 também que estão na linha de comando depois dele, que são o Alberto Guerra, de Belo Horizonte, e o Wellington Freud, caso o Wellington resolva dar aula. Porque como ele não dá aula, eu não acho sentido
em colocar ele para ser líder da organização, entendeu? Então, por exemplo, eu me aposentei, eu morri, caí do prédio, levei um tiro, qualquer outra coisa. Quem é que vai assumir imediatamente? Richard David Clark Jr. Então, estou fazendo essa passagem de comando vida, está gravada, em vida proposital. Eu não vou fazer que nem o Eshiba do Aikido, que resolveu passar para o filho dele, aí o cara meio que descaracterizou o Aikido. Não, eu estou passando para o cara certo para fazer a coisa certa. Ele sabe que o combate tem que se atualizar como tecnologia, porque eu sou de ciência de computação. Ele sabe que o combate ele tem como objetivo a segurança das pessoas. Sabe que o combate ele tem uma filosofia baseada no estoicismo, a inspiração no Império Romano, tá? E ele é um cara que cuida da saúde, ele faz tudo certo, tá? Ele é o cara certo. Então é por isso que ele está aqui. Não é um acaso. Tem outras pessoas muito boas também, mas como eu disse, se acontecer alguma coisa com o Clark, ninguém mate ele depois, né? Seja o Alberto Guerra, e depois a gente vai ver quem vai dar continuidade. Hoje, ele, o Ayrton Frois e o Alberto Guerra fazem parte da corte de comando que toma as decisões que eu não quero tomar, que eu não quero dar opinião, que às vezes é um aluno meu, alguma coisa, vocês decidem aí, né? E aí eu morrendo, ele sobe, vai entrar outro cara para ter um grupo de 3, depois o grupo vai ser 5, daí por diante. O combate vai continuar, o Paulo Albuquerque vai morrer, o combate vai continuar. Transcender. Entendeu? Vai transcender, Transcender, né? tá? 36 anos de organização tem que continuar, né? Agora vamos lá, cara. Sugiro você contar aí, como cara. é que você conheceu o combate e tal, também isso seria Isso aí. uma boa. Conta pra gente aí. Conheci, né, o mestre Paulo, o Combato, em 1999, na Escola Naval, né? Eu fui militar da Marinha por 10 anos. Comecei a treinar com o mestre, né? A gente se apresentou lá através, na época, hoje, né? Na época ele era cabo fuzileiro naval, corneteiro Jorge, se aposentou agora, foi para reserva agora, sargento Jorge, grande abraço. Ele apresentou o mestre, né? O mestre foi fazer um trabalho na escola com o comandante Álvaro. Posteriormente, o filho do comandante Álvaro foi treinar comigo também. Né? Foi uma abertura lá que o mestre conseguiu na Escola Naval e abriu precedência também para dar aula para a gente. A gente correu atrás, né? Ele foi dar aula para os aspirantes, a gente, como guarnição, foi pedir para ele dar aula para a gente. Né? Então, o primeiro contato com o mestre Paulo foi o seguinte: eu já praticava artes marciais, diversas delas. Me imobiliza. Eu imobilizei o mestrão e ganhei uma tatuagem aqui, ó, no pescoço, no trapézio. Uma mordida. Uma mordida. Já começou assim já? Pra Choque entender de o que que é realidade. rua. Choque de realidade. Boa. Aí começou a paixão, a primeira mordida. Essa foi boa. Então, numa mordida, você se apaixonou pelo Paulo, quer dizer, pela arte marcial, né? Arte marcial. Pelo mestre também, né? Que isso Pelo aqui virou um paizão também. Pô, que bacana, cara. Todo mestre, pro aluno, né, é um pai. Sim. Né? Isso aí, tanto que no Kung Fu é Sifu, Dai Sifu é irmão mais velho, né? É pai. E nas outras artes marciais também. Então, todo mestre pro aluno é um pai. Né? Se o aluno for um aluno rebelde, for um filho rebelde, o pai vai estar ali para orientar também, né? Eu tenho um monte de aluno que me chama de pai até hoje, né? Que trabalhos que eu fiz em projetos sociais desde 2008 faço até hoje, vou voltar a fazer. Com combate ou específico ou não? Sim, ensinando defesa pessoal, combate, a cultura do combate, ensinando um pouco do boxe filipino, porque tem coisas que a gente não pode se aprofundar muito, né? Sim, a gente tem que deixar sempre nivelado para criança, para adolescente, ter um parâmetro. A gente não pode avançar muito o sinal, né? É para todos, então a gente tem uma margem do que vai ser ensinado para ter uma qualidade. Não adianta eu ensinar a pegar uma massa de, como a gente tinha, de 800 alunos, às vezes 400, e querer sair ensinando a técnica. Né? Tem que escolher bem. A gente não queria quantidade, queria qualidade. Quem é que quer fazer esse treinamento? Então a gente ia separando. Né? Você se destaca mais comigo, vai treinar comigo. Você destaca mais no jiu-jitsu, vai treinar com meu irmão. Vai se destacar mais no Muay Thai, vai treinar Muay Thai. A gente fazia essas divisões para levar, né, a leitura assim, do combate. Falando da organização também, o Clark. Então a gente com o tempo montou a Associação Clark, meu irmão é presidente, né, eu sou tesoureiro, e a gente faz ações. Né? A gente estava até o início da pandemia, a gente teve que parar, na verdade, porque todo mundo parou, né? A gente deu uma parada, mas a gente está voltando aos pouquinhos aí, vai ter novidade, no futuro tem novidade, quentinha chegando. Né? Um projeto de defesa pessoal nas escolas que a gente vai dar cadência aí. Levando o nome do combate mais a fundo. Bacana. Mas você falou em projeto social, é voltado para aula gratuita? Ou aula gratuita, sem custo nenhum e no amor mesmo. No amor, foi no amor mesmo. A única coisa que a gente tinha era a liberação, no caso do Caio Martins, como ferramenta do Estado para apoiar a gente. Sem valores, sem dinheiro, sem nada. Interessante.
Mas você praticava alguma arte marcial antes do combate já? Treinei jiu-jitsu, muay thai, treinei, né, brinquei de capoeira, treinei luta livre, treinei kyokushin, treinei um monte de luta, né? E com o tempo a gente foi fazendo uma coisinha ou outra ali, né? A gente foi fazendo umas coisas mais específicas, até mesmo dentro do combate a gente organizava seminários com o falecido mestre Leitão, de luta livre, para ensinar pra gente algumas coisas que a gente não tinha uma visibilidade, né, de movimentação e tudo. E ele adaptava aquilo pra gente, pra realidade da rua. Ele tinha uma visão bem legal. E a gente, né, estudava, grupo de estudo, treino, funciona, não funciona. Não é qualquer técnica. Essa técnica pode surgir. A gente não trabalha com técnica, o mestre falou, de uma arte marcial, porque ela é boa nisso. Até quais são as agressões, quais são os tipos de agressões que tem na rua. Eu gosto de falar assim, né, que na rua você tem que saber segurança pessoal para evitar um confronto e tem que saber defesa pessoal para sair do confronto. Né? Tem que saber ciência da proteção. Isso tudo é ciência da proteção, que o mestre está falando. Se a gente não sabe isso, já era. Você está falando do esporte, né? Naquela hora, eu ia puxar um gancho. Enquanto o artista marcial está preocupado em ponto, em regra, a gente está preocupado em sobreviver e leis. O framework da gente é chegar vivo em casa, não é chegar com a medalha. Porque se tiver game over, não vai ter a próxima luta. Né? Então é complicado. Como é que eu vou proteger minha família? Como é que eu vou me proteger? Interessante, muito interessante a analogia. Eu acho legal a gente falar hoje também dessa coisa da ciência da segurança, né? Principalmente a gente está num século, né? A gente está numa era que a gente tem vivido muito violência contra a mulher, né? Muito abuso nesse sentido. E eu sempre bato nessa tecla, né? Cara, a mulherada tinha que saber o básico de defesa pessoal. A mulherada tinha que já fazer, pegando o gancho. Sábado passado fiz um seminário gratuito, como eu venho fazendo desde 2003, que eu fiz parte 8 anos da comissão da OAB Mulher, como voluntário também sem receber nada, na luta, na prevenção da violência e combate contra a violência à mulher. E todo ano de agosto, que é o mês da violência contra a mulher, eu faço, né, a ação do Laço Lilás, né, ação Lilás. Eu fiz um seminário gratuito. Na verdade, eu cobrei 2 quilos de alimento não perecível que foi doado para uma instituição. Eu fiz um seminário gratuito para as mulheres de Niterói. Né? Tem até no Instagram lá, que todo agosto eu faço isso. Então a mulher tem que saber se defender. Hoje não é... Saber se defender não é fitness, né? Não é modinha. É uma necessidade. Sim, então, sobrevivência, né? Combate para a mulher é a melhor coisa que tem. Ela vai ter... Eu não posso falar assim, você vai ficar fitness, isso. Ela vai ter os ganhos dela. Um corpo, lógico, a gente trabalha, o corpo trabalha. Tem a movimentação, tem tudo. São vários ganhos que vai ter, principalmente fora a saúde emocional dela, né? Sim. Porque a agressão física, o rosto sai. A agressão emocional, tem que fazer terapia. Essa fica, né? Essa fica. E fica muito tempo. Posso te entrevistar? Não, é sério. Pô, fica à vontade. Vou fazer uma pergunta. Porque, por exemplo, eu sou um cara que eu tenho... A imensa maioria dos meus alunos são homens. Eu tenho poucas alunas mulheres, muito homens. Né? E a gente fortalece a ideia de virtudes, que a palavra vir vem de masculino do latim. Mas ele é um cara que também é bem sucedido com mulheres. E algumas perguntas que elas me fazem, eu queria saber o que você vai responder. Porque eu, por exemplo, várias vezes o cara leva a mulher lá para treinar, eu queria que minha mulher treinasse, ou minha filha e tal. Aí eu falo, ele quer que eu convença ela a fazer, né? O que é uma coisa difícil, porque o seu marido não convenceu, quem sou eu para convencer? Aí eu falo, puxa, a senhora for agredida. Não, mas meu marido me defende. Tudo bem. A senhora anda sempre sozinha com ele na rua? Não. E se a senhora estiver sozinha, o cara agredir? Não, eu não sei. E a senhora não quer saber a resposta? Não. Já passou por isso? A maioria das mulheres, elas têm o fato de não aceitar, né? A gente tem aceitação. Acontece com a filha dos outros, mas não vai acontecer com minha filha. Acontece com os outros, não acontece comigo. É o que eu falo sempre. Se acontecer uma agressão, você tem que estar presente na agressão. O que é estar presente? Não, vou ter que desenrolar, vou ter que me defender, já era. Tu baixa a tua capacidade cognitiva de lutar tudo. Né? Tu tem que fazer um gerenciamento interno, um gerenciamento com o seu cérebro para, eu tenho que combater. Se eu tiver que combater, eu vou usar tudo que eu sei. É 100%, eu tenho que estar presente. A mesa por causa do barulho aí. Eu tenho que estar presente. Se não avisar, daqui a pouco ele está dando cutelada aqui, vai quebrar a mesa. Praticamente o calejamento. Então eu tenho que estar presente. Sim. Se eu tiver, como estou presente numa reunião, tenho que estar presente no podcast, eu não posso ficar apático. Então quando uma mulher chega para mim e pergunta, o que eu vou fazer? Eu tenho que treinar. Mas geralmente, que moleque me procura para fazer isso? É que já passou por uma agressão física ou psicológica. Normalmente espera acontecer para fazer. Exatamente. Ela quer combater o que já foi feito. Eu tive uma aluna
que já aconteceu. A Patrícia Mesquita, hoje ela é avó e tudo, ela teve 2 aulas que ela não pôde treinar a matéria dela, porque ela estava com o pé quebrado, mas ela foi assistir a aula. Então ela assistiu o treino de graduado. O treino de graduado era de defesa de arma de fogo, era o DECAF, né? Defesa contra ameaça de arma de fogo, a ameaça. Ela estava parando o carro, o cara encostou a arma na cabeça dela, falou que ia estuprar, matar e queimar. Ela entrou ela já estava em alerta vermelho o tempo todo, né? Ela entrou em alerta de emboscada mesmo, que eu estava falando na aula, que tem o código de Cooper, né? Que é o amarelo, laranja, vermelho, o que a gente não usa direito no Brasil, que é o preto. É emboscada, mas a gente não tem emboscada. Tem, quando o cara te aborda para te assaltar, para te bater, é uma emboscada. Sim. Como é que você sai na emboscada? Preparando outra emboscada. É reagindo da maneira mais inteligente e eficaz. Combate. O que ela fez? Quando o cara falou isso tudo, encostou a arma nela, o outro entrou. Quando o outro entrou, ela conseguiu tirar a arma, ela só lembrou disso da aula que ela viu. Ela não fez o desarme, ela tirou para o lado. Não teve disparo, ela puxou a arma, ela chutou o cara daqui, o cara viu que estava com a arma na mão, correu, ela largou a arma, ela não tinha um mapa mental do que fazer depois, né? Fazer um tap, hack, bunker, não tem noção de arma, saiu correndo. O cara roubou o carro dela, foi para a delegacia, fez o BO, a delegada perguntou, por que você reagiu? Você podia morrer. Porque ele falou que ia me estuprar, me matar e me queimar. Ia mesmo. Ia. Entendeu? Então ela voltou a treinar com mais força e tudo, ficou com um pouco de trauma, tem que fazer tratamento psicológico para poder estacionar o carro na rua, não andava mais sozinha. Então a mulher hoje, ela procura mais o fitness, procura mais a modinha, quando tem um espírito competitivo, vai fazer uma luta de contato, de competição. Perder peso, aquela coisa toda. Está errada? Não, mas ela pode agregar isso o quê? Opa, vou fazer defesa pessoal, tenho que me proteger. Quando meu namorado não puder me defender, quando meu marido não puder me defender, quando meu homem não puder me defender, o que eu faço? Exatamente. Entendeu? Ela tem que ter noções, principalmente de fuga, de gerenciamento. Ela vai, o cara tentou roubar ali na mão grande dela a bolsa, ela puxou e correu. Ela fez uma observação, ela olhou para onde vai correr, entra debaixo de um ônibus. Coisa mais básica, ela tem que ter o quê? Consciência situacional, ela tem que saber onde ela está. Isso entra dentro até do Roda do Combate, entra no UDA, que é saber se orientar. Onde que eu estou? Como é que é Rio de Janeiro? Como é que é o linguajar? Como é que as pessoas se comunicam no Rio? Qual é o sotaque, né? É mais as gírias. O que eu estou fazendo? Não posso dar mole aqui, ficar com o telefone. Faz uma experiência. Quando você for dar uma volta no shopping, só dentro do shopping, depois você faz no bairro. Olha o que tem na mão das pessoas. Depois tu me fala. É um desafiozinho. Uma boa lembrança que você falou esse negócio da mulher fazer também para defender outros. Tem uma aluna minha, a Silvia, treina aos sábados comigo, né? Ela fazia jiu-jitsu e tudo, e aí ela estava com o filho dela, que é autista, e aí viu um crime armado na frente dela. E o cara olhou para ela se jogou no chão com o filho, e ela se deu conta que não sabia o que fazer. E até então ela confiava no jiu-jitsu. Nada contra, eu adoro jiu-jitsu, acho mó barato, mas são coisas completamente diferentes. E aí ela veio para o treino justamente para procurar isso. Mas como eu digo, sim, talvez o ambiente da minha academia seja um ambiente muito espartano, masculino e tudo. Lá é muito difícil, entendeu? Eu ter mulheres lá. Mas ele já tem sucesso com isso. Então, o professor Fernando Leon, também tem sucesso em trazer mulheres. Né? Então, de repente, existe uma diferença aqui na localidade mesmo. Localidade, orientação. Não, porque, por exemplo, eu não me importo de não ter mulheres. Tem boxe de crossfit na área, por exemplo. Que entra coletividade. Entra aquele negócio de guerreira, a mulher quer fazer parte. Geralmente são tipos. É o perfil de uma mulher que ela faria combate. Não o perfil de uma mulher que procura só o fitness. A mulher que procura o crossfit, ela não quer só o físico, ela quer competição, a competitividade. Ela quer sobressair. É um perfil de mulher que procura o combate. Já é uma boa orientação, assim, se fosse falar de um perfil empreendedor, onde eu vou montar uma academia de combate, onde é que mulher faz crossfit. É só juntando. Bacana. Né? Porque hoje abre uma farmácia, uma igreja e um box crossfit. Então, a Assembleia de Deus não pode faltar, né? Sempre tem um botequinho também, normalmente do lado da igreja. Não vai. Então, de repente, é a localidade ou realmente a necessidade, né? Sim. Porque o que acontece? Muitas coisas são banalizadas também. A violência está tão banalizada que tem gente que pensa errado. Poxa, não adianta eu treinar nada, eu vou perder mesmo. As pessoas já estão se entregando, entendeu? Então é complicado. O gerenciamento interno está fraco. Cara, eu falo muito de mentalidade aqui, eu tenho visto isso acontecer muito, cara. A pessoa já está derrotada antes de começar. Mas existe outra questão, não é? É isso que você falou, está correto, mas é porque depois da Segunda Guerra Mundial, não sei quem foi o maluco que teve essa ideia, eles começam, todos os textos, todas as filosofias, tudo que foi escrito, ele tem um viés de detonar o homem do jeito que ele é. Sim, entendeu? Sim. Aliás, o meu próximo livro é sobre homem e mulher, sobre exatamente essas questões e aborda situações de violência, né?
que é um livro sobre violência intersexos. Eu vou explicar várias questões, que vai ser um livro bem mais sofisticado que a maioria dos outros. E aí o que acontece? Existe, não adianta o que as pessoas vão dizer, existem os marcadores biológicos, existe a sociedade, mas, por exemplo, você vai a um churrasco. Quem é que está na grelha? É um homem. Quem é que está fazendo a salada? É uma mulher. Porque na época das cavernas os caras saíam para caçar, né? E as mulheres eram as coletoras. E as coletoras elas desenvolveram capacidade de ver as cores. Olha, tá vendo esse vermelho aqui? O cara passou mal semana passada. Isso aqui não é bom, não. Então elas desenvolveram uma capacidade de dar nomes às cores e perceber muito mais sutil que o homem. E o homem tinha que fazer outro trabalho. Até hoje isso está aí. Então, às vezes, não, o homem é mais pacífico, beleza, porque a gente compra carne no supermercado, a gente não vai caçar. Só que o garoto vai lá no videogame, a cabeça dele tá lá matando um monte de gente. Ele vai lá no futebol e dá um carrinho do melhor amigo dele, tá do outro time e virou inimigo. Perde a sensibilidade. Exatamente. Então a sociedade está empurrando uma coisa da natureza do homem para dentro, né? Então isso vai explodir em algum momento. Eu não achei nos meus estudos, o que não quer dizer que não exista, tá? Mas eu não achei caso de gente que tinha explodido e matado em sequência, como começou a acontecer nos anos 80 em diante. Desde Columbine, faculdade, aqui no Brasil, o cara com machado, faca, sempre escolhe um local onde não tem armas, gun free zone, sério, e ele vai lá e matar todo mundo, pode ser criança e tudo. Não achei. Eu não achei relato, não achei nada disso. No Texas não acontece, né? Tem, claro que não, porque a pessoa tá armado. A arma não é para matar, é para salvar a vida. Então, o que acontece? Então, veja bem, você tem todos esses estudos, né? Homem, mulher, a relação. Na minha academia, o que acontece? A grande maioria dos caras são de 35 a 65 anos, são casados, têm família, são os caras mais conservadores, gostam de estar com os outros caras para poder trocar ideias, acaba o treino, a gente está trocando ideia, tem um clima mais masculino nesse aspecto, né? Então, talvez isso atraia esse tipo de aluno. Mas eu fico impressionado. E para o homem, a sanidade mental do homem é importante. Ele consegue trazer mulheres para o treinamento, o professor Fernando Leão também, o que eu considero interessante, porque eu gostaria de ter mais mulheres no treinamento. Né? Eu não sei se, de repente, o fato de ter muitos homens acabou que meio que fechou Inibe um pouco. Inibe né? um pouquinho. Mas Entendeu? quando você tem muita mulher, você quase não tem homem. As mulheres reclamam. Porque elas têm que testar força. Exemplo, sábado passado, a Elana levou o marido, que é um aluno meu que eu tenho, Alexandre, 2 metros e pouco, 100 e pouco quilos, a gente treinando a defesa, pisa no joelho. Aí foi aguentando, pode pisar, meu bem, pode pisar. Chega uma hora que falou, tá doendo. Pisa na lateral da coxa. Ontem fui dar aula pra ele, estava roxo. Ela botou pra fora no treino. Maneiro. Ela não ia fazer isso com outra mulher. Ela ia ser mais delicada, entendeu? Então, a gente tem aluno, um exemplo, né, que vai de projeto social, que vai da mulher, vai para forças especiais, força tática. Por exemplo, fui o primeiro civil, né? Mas Paulo foi na reunião no BOP e eu dei treinamento de faca. Fui o primeiro civil em 2017 dar um treinamento de faca pro BOP. Em 2020, dei um treinamento e fiz a faca pro Eu já não COD. dou mais todos os treinos, eu mando meus pontas de lança fazer as coisas, né? Entendi. Fiz as facas pro COT, Comando de Operações Especiais da Polícia Federal. Mostra aí. Fiz a faca e dei o treinamento de combate com faca e de arma. Essa daí é desenho seu? É desenho meu, projetado na hora para eles lá. Porque eu levei uma faca pequena e uma grande, Fala o não nome. se enquadrava. Essa aí. faca aqui é a Mamba Negra, só que essa aqui é a versão COT. Tanto que tem o brasão do COT, tem a 00 aqui, que foi para mim, que desenvolvi na hora para eles, né? Junto com a necessidade, onde ia ficar no coldre. Então, quem fez o curso foram 25 agentes, a gente fez 26 facas, né? Uma para o delegado, uma minha, o resto para quem participou só que recebeu a faca. Bacana. Então, foi a faca feita. Então, a gente vai, né, de criança, a mulher, cidadão comum, a forças especiais. Junto com o BOP, treinei para comandos. Então, você vai vendo que vai escalonando. Cada um, por isso que é a ciência da proteção. Aqui é defesa pessoal. Para criança tem um pouco do lúdico, né? Que nem tem o projeto do Combato Kids. Para a mulher é uma coisa voltada mais para a realidade de estupro, agarrão. Ninguém vai estrangular um homem pelo pescoço ficar agarrando um homem na rua. Mas vai agarrar a mulher, ainda mais em casa, né? A violência doméstica aumentou mais. Até pegar no pulso é uma coisa que é mais para uma mulher do que para um homem, né? E forças especiais tem que ter faca. O símbolo faca na caveira não é de bobeira. Tem que saber a faca. Então a gente engloba tudo isso. Tu vê que é bem completo. Fazer uma comparação. E algo que iguala também, né? Você até não iguala ou supera. Isso aqui é um grande equalizador. Ó, essa faquinha pequenininha aqui, ó, a gente chama de carcará. Isso aqui na mão de uma mulher treinada, sem treino, ela já vai equalizar. Uma mulher treinada, ela está acima da pessoa desarmada. Não interessa se é homem. Se tem na técnica e tem na faca... A lâmina pequena, né? Curioso, né? Entende assim?
prático, né? Leve. Prático, leve, pequenininha. Isso aqui Dentro é mais da lei. dentro da lei. Lâmina de 4 centímetros. Isso aqui é para defesa pessoal. E é para usar de forma mais rápida, né? Inteligente. Sim. Entendeu? Voltada, que nem... Entende assim, né? corta. Vamos atualizar o fato. Por exemplo, o pessoal costuma falar de katana, que não é, de forma alguma, um bom sabre. Só para perguntar a qualquer cuteleiro. Mas tem filme, né? Filme de samurai e tal. Tem ninja ator, tem isso, tem aquilo e tal. Que não se deu bem, por exemplo, quando eles tiveram outros confrontos com portugueses, com filipinos. Os japoneses apanharam mesmo. Isso é um fato histórico, eu não estou queimando ninguém. As armas que eles tinham eram proporcionais aos inimigos que eles têm para aquele cenário. Né? No combate, é importante você ter uma faca para o seu cenário. Então, o que a gente tem aqui? Bastões telescópicos, facas específicas. É o que eu recomendo, além de armas improvisadas, como o controle remoto, a caneca, tudo isso que você tem. Não adianta você treinar a espada e você não poder usar ela na rua se você pensa em defesa pessoal. Não tem o menor sentido. Então, por exemplo, as facas aqui que ele produz, elas estão viradas para combate e a carcará para defesa pessoal. Essa faca aqui, todas elas estão dentro do conceito do combate. Essa aqui é a Scorpion, só produz uma faca. Ponto. Ela é feita pelo seguinte, tá? O cara saca com essa curvatura, que foi uma ideia filipina. O anel, que é uma ideia filipina também colocada no Kerambit, para não ser desarmado. O tamanho da lâmina está dentro de 10 centímetros, ou seja, dentro da lei que foi criada pelo vereador Pudim, né? Essa pegada para ter estabilidade, a maior largura possível aqui, mais do que qualquer faca, apesar da extensão ser menor. Então ela está dentro da lei, mas faz um buraco maior. Feita para você sacar, enfiar, acabou. Ela é feita para você fazer o maior dano possível. Claro que, veja bem, o que a gente recomenda? Que o cara treine com a gente, naturalmente. E essas facas são todas numeradas de coleção. As suas são numeradas também. E isso agrega valor, né? Como item de colecionador também. Né? A minha 00, você deve ter uma 00 tua aí? 00. 00. O símbolo do combate, que é o carcará da cabeça. Bacana. Né? O brasão do COT, né? Que foi feito para eles. PF COT 00. Então não adianta você chegar a ficar treinando. Não, eu vou treinar. Por exemplo, nós dois ensinamos Kali, né? Como eu falei no início, eu trouxe. Mas você vai andar com 2 bastões na rua? Não vai. Eu andava no porta-mala. Pois é, mas você vai... Espera um instantinho que eu vou abrir uma porta-mala. Não. Então tem que ser uma coisa para pronto uso. Sim, e dentro da lei para você não se ferrar. E se o policial te abordar, pronto, você tem que saber. Tem treinamento. O cara tem que te abordar, você tem que saber como vai ser abordado, o que você vai responder. A gente tem uma carteirinha mostrando para o cara que, olha assim, tá aqui, eu sou treinado em combate com facas, que me deu foi a combate LTDA. É um documento, entendeu? Se o cara precisar. Se bem que dificilmente você vai ser parado, porque nós não temos atitude suspeita. Agora, se você anda com um boné, fica parado assim na parede, olhando para um lado e para o outro. Bom cracudo. Com a mochila, né? Mochila aberta no chão, esperando a oportunidade para roubar alguém e sair correndo, o policial vai te abordar. Você está andando com a tua esposa, está andando com o filho, com o pai, mãe, para lá e para cá, com a roupa normal, você não vai te parar. Mas você tem isso aqui para sacar. Entendeu? Code de Kydex. Tá? As deles, a maioria são de Kydex também, que é um material de qualidade, couro é para outra função. Tá? Essa aqui é então, isso é tudo específico. Então, isso é parte da ideia da cultura do combate. O que eu quero dizer com cultura do combate? Tem a parte de ciência de proteção, mas como toda arte marcial, ela acaba trazendo uma cultura. Por exemplo, você fez taekwondo. Então você já quer tatuar em coreano o negócio na tua perna. Se a menina vai fazer dança espanhola, ela vai querer ler sobre a Espanha, vai aprender a Espanha. Então, qual é a cultura do combate? O Império Romano, a nossa cultura, o império mais forte que a humanidade já teve, e que todos nós aqui no Brasil praticamente somos descendentes do Império Romano, cara. Senão todo mundo se chamava Ubirajara aqui no Brasil. Né? São poucos. Então, português, até naquele filme do Gladiador, o próprio cara era espanhol. Era espanhol. Então, toda aquela cultura a gente herdou. Né? E então, por exemplo, se você falar, samurai, cara, quantos no Brasil conseguem realmente se relacionar com um samurai? Pouquíssimos. Por acaso, eu conheço por tabela, um médico que tem uma descendência de samurai que mora em Niterói. Mas é uma coisa rara, porque, se pensa bem, se o japonês ele não passava isso nem para o próprio japonês, que era uma coisa fechada, imagina o cara passar para... Entendeu? Ninguém ia saber. Ainda mais um estrangeiro, tudo isso é muito fantasia de filme. São pouquíssimos estrangeiros que aprenderam técnicas e depois diante. Já o Império Romano, o cara se alistava. Entendeu? Lá ele aprendia as técnicas, ele aprendia a filosofia, o que ele tinha que fazer e tal.
E acabou que isso foi meio que um acaso, porque o lema do combate era o Civis Pacem Parabellum, se queres a paz, prepara-se para a guerra, que todo mundo conhece, quando eu abri empresa em 99. Ninguém usava esse lema. E eu, cara, sempre quis saber de onde saiu isso. Né? Aí eu descobri que saiu de um livro que não existia mais. Fui lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, catar, um livro chamado... Esqueci até o nome do livro agora, depois eu lembro. Estava R$ 1.800, com uma folha amarela seca, com aquele carrinho assim para segurar as folhas, numa edição portuguesa. Eu falei, cara, legal isso, mas eu queria informação, não queria a peça de museu. Não, então tudo bem. Pô, cara, a gente teve aquela reunião com os instrutores em 23, por que a gente ia fortalecer um pouco mais o elo com o Império Romano, e eu já estava estudando estoicismo por razões pessoais, que tinha a ver com a minha família, que não tem nada a ver com o combate, que é uma coisa que cresceu no Império Romano. Aí, de repente, aparece assim na Amazon, o livro tal, Vergetia, que era o autor do livro, R$7 no Kindle. Falei, cara, não acredito, o livro apareceu. Tudo que estava naquele livro era referência exatamente à forma que eu pensava em tudo. Então, por exemplo, o romano, quando ele pegava a informação do grego, do cartaginês, do germânico, né, o alemão, ele absorvia, entendia, mas dava crédito. O romano documentava tudo, que nem eu faço no combate, tudo documentado, todas as aulas são filmadas. Eu te mostro a aula para você ver, tudo filmado. Então, o que acontece? Eu falei, cara, esses caras pensam como eu. Então, por exemplo, se eu aprendi alguma coisa no taekwondo, eu falo, galera, isso aqui foi originário do taekwondo, a gente teve que mudar isso para poder se adaptar à rua, ou não teve, ou isso aqui é jiu-jitsu puro, mas a gente teve que melhorar. A gente dá crédito a quem trouxe para a gente, quem nos ensinou, porque é isso que o Império Romano fazia. Né? Eu não faço, veja bem, hoje em dia tem um monte de gente de defesa pessoal que tira a coisa do chapéu, né, porque ele copia os outros, não dá os nomes, na internet está cheio aí de caras que usam nomes de luta indevidamente, inclusive, que não estão autorizados a usar, os caras estão usando os nomes e tal. E tem gente que faz propaganda que não é verdade também. Várias, inúmeras. Não vou falar nome nem país, mas eu vou contar 2 casos que aí vocês matam se vocês quiserem. O cara tem uma luta que claramente é fictícia. Aí o cara fala, não, os grandes soldados do meu país, lá, não sei o que e tal. Só que a luta que ele fala, ela foi criada nos anos 80 e não tem nenhuma relação com os caras do outro país. No Canadá. Exatamente. Mas não fala qual é não, porque tem cara no Brasil ensinando, deixa pra lá, deixa os caras chatos. Outro caso, o cara fala, não, porque o meu é ensinado em forças militares. Sim, o combate também é ensinado em forças militares, a gente entendeu? Mas não, porque lá todo mundo treina. Mentira. Você vai no país X, os caras treinam 8 horas e eles não usam nada daquilo que é ensinado. Absolutamente nada. Fantasia, né? Muita fantasia. O cara, tanto que você, nessa luta, tem um monte de defesa de faca, e esse país é todo cheio de câmera, toda hora eu recebo vídeo de alguém, inclusive, em especial, soldados sendo esfaqueados. Então, a luta, entendeu? Eu já provei que defesa de faca não funciona, mas os caras continuam usando a mesma técnica, mesmo sabendo que não funciona. É o que chama, o lúdico. Porque vende. Isso não existe. Se no combate você chegar para mim e vai treinar, mestre, não conseguiu usar isso. Eu vou ver se você está fazendo a técnica certa. Se você não tiver, a gente tem um problema. A gente tem que consertar. A base da minha filosofia não é de ligar a religião, que nem o pessoal faz normalmente com arte marcial. É ligar com informática. Informática a gente atualiza o tempo inteiro. O teu celular atualiza, o teu computador, a tua TV atualiza, a tecnologia atualiza. Entendeu? Ela faz cursos para se atualizar, que é a nossa câmera woman, né? Vocês não estão vendo, a especialista. Qual é o nome dela? Patrícia. Patrícia, muito obrigado. É a 3ª vez que eu estou aqui. Seu trabalho é excelente. Tem que elogiar também, né? Quando faz a coisa certa. Então, o que acontece? Você tem que atualizar. A violência atualiza, as coisas atualizam, aparecem crimes novos. Aliás, eu vou falar alguma coisa que parece meio estranha, porque não tem nada a ver com arte marcial. Mas toda semana eu analiso pelo menos um crime que aconteceu e uma coisa comum. Dessa vez não foi um crime que ficou conhecido. Eu conheci através de uma outra pessoa. Uma mulher fez uma filha ficar repetindo que nem um papagaio, dizendo que foi abusada pelo pai. Que nem um papagaio. Para o pai ser intimado e voltar a casar com ela. Ela queria fazer com que o cara voltasse para casa. Isso é um crime também. Né? E eu explico para os alunos como você não cair nessa furada.
Né? Então, Sem matar a mulher. Sem matar, não, porque olha só, a parte física do combate, ela é parte, lógico, do treinamento sempre. Você não tem como evitar de você treinar um chute, um soco, uma projeção, uma coisa. Mas o principal do combate é a filosofia do combate. É o que a gente traz para você se proteger. Ponto. Entendeu? Então, às vezes você pode estar usando uma técnica de outra luta, mas está com a filosofia do combate também. Porra, eu entendi o que ele quer dizer. O que tu tem na caixa de ferramentas. Entendeu? E a nossa filosofia é toda virada para isso. Vou explicar uma pergunta comum, tá? Uma pergunta que o pessoal me faz por YouTube, me faz por e-mail, me faz por várias razões. É super comum. Você acha que o combate vai encarar cara de MMA, o cara de jiu-jitsu? Falei, cara, a resposta é a seguinte. Primeiro, vamos botar as coisas na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Vamos botar coisa igual. O cara de MMA treina de 6 a 8 horas por dia, certo? Beleza? 6 dias de semana, beleza. Então você tem que botar um cara do combate treinando de 6 a 8 horas por dia. Enquanto um cara está treinando chute na coxa, o combate está treinando pisão no joelho, tiro, que faz parte do treinamento, usar a faca e dar paulada na cabeça. Beleza. Tá. Aí o cara, não, já entendi. Não, você não entendeu. Se você está querendo dizer que seja uma disputa mesmo que vale tudo, então bom. Então, inventa uma história bem absurda desse filme C, de arte marcial. O cara tem que ganhar um dinheiro para salvar a filha dele e tal. Ele vai lutar numa coisa que vale todas as regras. Beleza, né? Aí, subiu o gordinho lá no palco, né? Assina um documento, o cara assina um documento dizendo que vai isentar a empresa, né? Naquele momento eu podia dar uma cadeirada na cabeça dele, mas tudo bem, não fiz isso não. Aí eu tô ali dando a cadeirada, beleza, vamos começar a luta, vamos. Claro que chamam os caras, senta de dedo aí, pá, 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 pá. Eu não estou preocupado em lutar com o cara, eu estou preocupado em não perder. Eu vou usar qualquer coisa para não perder, entendeu? Então, tem perguntas que têm respostas que às vezes os caras acham que eu sou grosseiro e tal. Tem um truque de energia, de usar energia K, Q, Q, sei lá o que, não sei o quê. Tem, cara, energia cinética, mecânica. Se eu jogar o cara do prédio, ele se arrebenta. Se eu jogar na frente do metrô, ele se arrebenta. Isso é energia. Eu tive uma resposta, que eu consegui dar uma resposta assim, que eu achei até da minha parte, sem ego, né? Brilhante. É que um hater me deu... Eu adoro o hater porque o hater me dá a chance de falar, né? Mais ainda. Ele perguntou que eu era campeão em quais modalidades para dar aulas de defesa pessoal, que ele era tricampeão, tetracampeão, tinha mais ensinado que eu. Eu falei, cara, eu vou te dar uma explicação. Eu posso falar para você quantas vezes eu evitei um confronto na rua. Acho que é mais honroso. O cara parou. Mas esse é o objetivo da defesa pessoal. Essa é a resposta certa. Mas o cara teve coragem de falar na sua cara ou não? Ou foi coragem de computador? Guerreiro de teclado. Guerreiro de teclado Não, pode ter sido coincidência. Não, mas às vezes tu vai no perfil da pessoa, tá lá... fortinho, Uhum. faixa preta e tudo. Como aconteceu na última vez, professor ainda de academia. Aí, esse não sei porquê, falaram no meu ouvido assim, fala com o cara alguma coisa. Chamei no perfil, o cara me pediu desculpa. Quando eu comecei a falar, não, me desculpa, que eu não sei. Falei, como é que tu ofende as pessoas assim de cara no Instagram? Cara, não, perdão, eu tô passando um problema, que não sei o quê. Geralmente é uma pessoa que está frustrada com algo e aquilo ali foi um fio de cabelo para ele, talvez, tentar soltar a panela de pressão dele, estourou. Aí cai na pessoa errada. Aí o cara veio pedir desculpa, aí não sei o que, dei aquele apertozinho de leve, né? Ajustei. Resumo, o cara, vou te seguir aqui, virei o teu fã, tu podia muito bem ser ignorante, me bloquear. Não, tudo é negociação. Gestão do comportamento agressivo, comunicação não violenta. Que faz parte Faz também parte. Não, tem que faz ser, cara. parte. Tem que ser. Se você não souber conversar, não saber negociar, né, mestre? Que faz parte do treino. Mestre, Aliás, esse negócio de desafio, fala aí. Não, porque o nosso tempo está quase chegando ao fim. Eu não queria que você deixasse de falar da questão da expansão também, né? Porque tem muita gente que assiste, então, né, olha que a gente só. quer treinar e como que a pessoa acha, qual são Então, os vamos falar, planos de expansão. né? Combate também é uma licença de marca. A gente trata a coisa como arte marcial, mas ela tem a ideia, o caminho duplo de ser uma licença de marca. Então, vamos supor que você já tenha experiência em artes marciais, você tem que mandar o currículo para mim, porque algumas lutas vão colaborar e outras vão atrapalhar o treinamento, tá? Eu não vou revelar, senão o cara acaba escondendo o que ele fez, né? Manda o currículo. Se o cara já tiver turma de alunos, melhor, porque facilita algumas coisas que a gente vai fazer, inclusive viabilização de preços e custos. O cara vai fazer treinamento com a gente. Então, você tem vários caminhos. Você tem muito aluno a ponto de eu, ou o mestre Clark, ou o Hélio, se for no Espírito Santo, ou qualquer um, ir para lá para dar um curso, tá? Um curso intensivo, ele vai pegando graduação a graduação, mas a gente vai deixar tudo na mão dele. Se o cara não sabe nada, mas ele tem intenção, eu recomendaria fazer aula particular, não fazer aula só em grupo, tá? Fazer aula particular e poder visitar os grupos de vez em quando.
Existe treinamento à distância, sim, online, que ele tem um andamento normal como qualquer aula. Tá? A aula é transmitida ao vivo, você assiste a aula e eu falo com você. Cara, fecha essa mão, corrige isso e tal. O que eu gostaria de lembrar é que as pessoas não devem, porque isso acontece, esquecer que estão dentro de casa, porque já aconteceu de aparecer no treinamento cara de cueca, e os outros todos estão vendo, não só sou eu, é sério. E uma vez que o cara passou com a mulher dele de short, os outros começaram a comentar, eu dei uma bronca em todo mundo, e falei com o cara, bicho, não dá. Você entendeu? Treinamento online mesmo. Você está dentro da tua casa, você está vendo tudo. Liga na TV, eu falo com você e tudo. Uhum. E alguns cursos pré-gravados, se o cara quiser alguma coisa específica. O curso 17 cortes letais de faca do Mestre Clark, os outros cursos de combate que eu dou, curso de bastão telescópico, de mobilização tática, todo o resto. Mas o ideal da expansão é você vir, fazer parte da empresa, você recebe um contrato de exclusividade na sua região, entendeu? Você tem acesso a todo o nosso material filmado, documentado e tudo para você não ter dúvidas do que ensinar, do que treinar, tá? E esse é o caminho. Esse é o caminho. E a gente quer expandir. A gente já está nos Estados Unidos, em 3 academias. Já temos 2 alunos dando aulas particulares nos Estados Unidos. Já tivemos na Itália, tivemos no México. O cara voltando para o Brasil, né? A gente quer, pelo menos, um cara que consiga formar pretas na frente para ficar naqueles locais, tá? Então, e eu vejo isso como uma grande oportunidade por outras razões. O brasileiro, eu vou falar mesmo, cara, às vezes ele é meio burro, sabe? Eu vejo muita coisa dos estrangeiros aqui fazendo sucesso aqui que não representam nada no país deles, absolutamente nada. E os caras fazendo sucesso aqui. Vi histórias ridículas nos últimos anos, que eu fiz um vídeo que eu botei no YouTube semana passada. Se alguém quiser, você vai ver o link explicando essas histórias. E o brasileiro, quando você fala, por exemplo, em segurança, é um dos melhores países do mundo. Tá? Brasil, Estados Unidos e Colômbia e África, porque tem uma necessidade de crime. Experiência com violência. O brasileiro tem mais... Ah, não, em Gaza agora está terrível. Os números do Brasil são piores. Só que você não vê porque é um cara lá, outro aqui. Não é tudo agrupado num local só. Por isso que você tem uma impressão errada. Quando você está falando de luta, então é pior ainda, porque eu estive nos Estados Unidos em maio, passando um documentário sobre os excelentes lutadores brasileiros. Eu tenho, cara, tudo quanto é arte marcial tem brasileiro campeão. O mais engraçado é que várias artes marciais orientais, os orientais mesmo já não são mais campeões. Os ocidentais são. Então, quer dizer, o brasileiro é bom em tudo que tem a ver com problema, violência, porrada. E o pessoal está pedindo socorro para os caras de fora aí, que não sabem nada, cara, às vezes. E, cara, me diz aí quantos assassinatos acontecem por ano no teu país. No meu não é raro. Então você não sabe nada para me ensinar. A experiência que conta. Que no Brasil, olha que eu estou em Friburgo, uma cidade que está muito gradualmente subindo para a violência. Eu não estou no Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro lá, cara. No meião. Entendeu? Eu levo minha esposa no ponto todo dia, na frente da academia. Entendeu? Para a segurança dela, porque a rua é meio vazia. Quando a menina vai treinar, eu falei, quem é que vai acompanhar ela até em casa? Quem é que vai acompanhar até ali no treino? Rio de Janeiro tem que ser assim, cara. Entendeu? O cara anda no Japão tem criança de 3 anos indo sozinha para o colégio. Nova Zelândia, onde meu neto mora, 6 anos, as crianças vão sozinhos, pegam um ônibus, barco e vão para o colégio sozinha com 6 anos. Você não consegue imaginar isso acontecer no Brasil em lugar nenhum. A gente tem experiência com violência. Esses caras não têm experiência nenhuma, pô. Nenhuma para falar. Entendeu? E às vezes a experiência de violência de um país não conta para o nosso. Sim. A gente não tem experiência de ódio religioso, ódio racial, apesar de ter algumas coisas, eventos, mas são baixos. Né? São baixos. Não tem terrorismo, aqui é outra coisa. Você pode ser assaltado, se for azarado, com um tiro de fuzil. Cara, eu vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, o pessoal, Israel. Cara, Israel, assalto não acontece. O tipo de assalto que tem lá é uma coisa muito rara, que é o seguinte: quando você vai ter um casamento, um evento muito grande em Israel, esvazia as vilas inteiras. Eu preciso de um minuto para explicar o porquê. Aqui no Brasil, o pessoal tem um hábito de, por exemplo, fazer um casamento e juntar muito dinheiro, né? Junta muito de gente e tal. Em Israel, não. Ele vai fazer o evento, calcula e faz convites pagos para as pessoas. E todo mundo vai lá porque vai ajudar um casal novo a crescer e casar, muito mais inteligente. Aí você é amigo dele, você vai doar tanto, você é padrinho, você é colega de colégio, você é colega de trabalho. Então eles têm dinheiro para começar a vida e não gastar. Aqui é tudo ao contrário, olha o entendimento de dinheiro aí, para você ver. Eu vou conversar sobre isso contigo, vou te contar. Aí o que acontece? A vila esvaziou,
Aí aparece um cara com um caminhão. Não, mas em Israel tudo é eletrônico. Pois é, mas o bandido também sabe lidar com isso. Aí o bandido desmonta tudo, ele leva tudo da sua casa. Leva até o rolo de papel higiênico, ele fazia um caminhão inteiro. Então você volta do casamento, você não tem mais nada na tua casa, nem um fio. Então, por quê? Porque eles não querem confronto armado. Entendeu? Isso não acontece no Brasil. Não, essa experiência não adianta em nada pra gente. Entendeu? Não adianta em nada. Eu já vi, vários caras de outros países falando para reagir a assalto. Não, você tem que reagir, por isso que a coisa está assim. Eu olho para aquela mulher de 65 anos, olho para um cara de fuzil, que tem um outro cara esperando do lado da rua, e fico imaginando se ela reagisse, o que ia acontecer. Os caras não têm experiência com isso. Só quem tem experiência com o Brasil é o brasileiro. Então, isso é uma fantasia louca que o pessoal tem de trazer as coisas para o outro lado. Só compara as agressões, a violência que acontece aqui, enquanto os outros países, você vê, não parece. Pois é, você está treinando com uma coisa que não parece com o que você precisa. Pronto, acho que eu falei rápido, né? Para resumir, só dá valor que vem de fora. Não, pois é, a gente tem essa cultura mesmo, né? Síndrome de a cultura do idiota. Principalmente quando é norte-americano, quando a gente é... Se você pensa assim, você é um idiota. Pode botar isso na cabeça, escreve. Entendeu? Daqui a pouco você vai fazer aula de capoeira e samba com o estrangeiro. O cara traz o Navicil para dar curso de desembarque, né? Que nem no Navicil lá ele treina isso. Desembarque de autoridades, desembarque não dá. Ah, não, mas é o Navicil que veio dar o curso. Sim, o cara não quer o curso, quer a foto com quem está dando o curso. Só um comentário. Em 99, teve um curso, porque eu sentei com esse cara, fiz até piada com ele. Cara, gente boa, mas o cara é estrangeiro, tudo. Ele deu um curso de sobrevivência no mato. Só que no país dele é só deserto. Eu falei, cara, onde é que você arrumou mato lá para aprender? Não, aprendi com um fuzileiro brasileiro. O cara aprendeu com um fuzileiro. Vou te contar essa história depois, Oscar. Vou te dar os nomes para você ver. Aprendeu com um fuzileiro e dá um curso como se fosse estrangeiro. Se o cara ainda morasse no Brasil há 20, 30 anos, pois é. Ainda é diferente, cara, né? Entendeu? Mas, ó, é triste, cara. Gente, triste. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, porque a gente tem um contrato com a TV. Se o episódio se estender muito, a gente não consegue exibir na TV também, e não é esse o intuito, né? O intuito é mais pessoas conheçam, né? Até porque a nossa maior audiência hoje está na TV, na Nova TV aqui em Nova Friburgo. Eu queria agradecer mais uma vez, Mestre Paulo. Galera, os caras vieram lá do Rio, vamos prestigiar. Né? A galera que está assistindo pela TV, entra no YouTube rapidinho, digita DutraCast, se inscreve no canal, curte o vídeo. Né? Muita gente não faz isso, esquece de se inscrever, mas é uma forma de você dar um feedback positivo pra gente. Né? Queria agradecer ao Clark também. Né? O Clark, esse cara, nota 10, só pelo tanto que o Mestre Paulo fala dele, né? Já dá pra ver que é um cara super gente boa, né? Um cara que tem 2 CPFs também, né? Um pra cada. CNPJ e CPF. Boa. Então, assim, desculpa as brincadeiras dele, mas a gente almoçou junto hoje, né? Comemos um churrasco. Por isso que a gente tá se descontraído. Por isso, não, ainda falei. Eu falei, ó. E a gente não bebe, imagina se bebesse. Imagina se bebesse, é verdade, né? E não, e se sentar pra falar de arte marcial, depender de mim, eu fico até amanhã. Eu só queria fazer uma breve. Um parecer, né? Sobre tudo que a gente falou aqui, porque o podcast é sobre finanças, sobre empreendedorismo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Cara, eu sou apaixonado por arte marcial desde garoto, né? Eu acho não sei, cara, desde garoto eu sabia o que eu queria fazer da vida, né? Eu tinha um sobrinho que ele gostava de brincar de carrinho, e ele virou mecânico. E ele começava a brincar de aviãozinho também, tá virando mecânico de aeronave agora. E eu sempre gostei de arte marcial, né? Então eu tinha que juntar as brincadeiras, eu botar o meu bonequinho em cima do carrinho dele e lutar, mas é uma paixão de criança. Então, muita gente fala, o que tem a ver, onde que entra o empreendedorismo? Cara, eu que fiz arte marcial, eu era aquele garotinho que com 11 anos de idade eu comecei a fazer taekwondo, e eu era aquele cara gordinho, que sofria bullying, que o pessoal prendia dentro do armário, que dava porrada, que roubava o dinheiro do lanche e tal. Na época não existia essa palavra, mas era isso, né? Apanhava muito na escola e tal. E ficava pé da vida ainda quando meu pai descobriu, eu vi ainda lá na escola ainda, né? Pior ainda, né? Apanhava mais ainda depois. Então, cara, quando eu comecei... Desculpa aí, cara, mas cara, era cômico, era cômico. Bem. Se eu te mostrar uma foto minha, garotinha, você vai ver, cara. Se você olhasse pra mim e falar, não, merecido. Só de olhar minha foto, você ia falar, isso aí merecia. Né? Cabelinho todo certinho, né? Não, mas era uma coisa curiosa. Mas a arte marcial, quando eu comecei a fazer, cara, com 6 meses no taekwondo, eu peguei a faixa amarela e aprendi a dar a rasteira, naquela banda, né? E numa situação, 3 colegas me cercaram, hoje são amigos, né? Eles me cercaram, aí, cadê o dinheiro, não sei o que e tal, queriam me bater, eu passei a rasteira no primeiro, os outros 2 ficaram assim, tipo, sem reação. Aí eu peguei o segundo e joguei por cima do primeiro. Aí o terceiro não sabia o que fazer, eu entrei, saí correndo no meio dos 2 ali e nunca mais mexeram comigo. Então, cara, aquilo ali já me libertou. E com o tempo... Só ficaram amigos depois de apanhar.
Pois é, cara, tá vendo? Só não pode apanhar. Violência gera compreensão. Não, cara, pô, um dos meus melhores amigos hoje aí, amigo de infância, né? Mas o engraçado foi não só a defesa pessoal, o fator psicológico que aquilo teve sobre mim, né? Porque eu cresci praticamente Confiança. sem pai. Exatamente. Então, eu não tive uma figura masculina paterna. Né? Minha mãe foi mãe e pai, e minha mãe muito coruja. Né? Minha mãe é daquela que, poxa, coitada, né? Já teve síndrome do pânico, depressão. Então, tipo assim, não faz isso. De bicicleta vai cair. Não, andar de navio vai afundar. Né? Minha mãe foi muito super protetora, né? Então, quando eu conheci a arte marcial, cara, eu passei a ter mais autoconfiança. Né? Quando eu comecei a lutar e fazer alguns treinos, eu comecei a pegar alguns amigos maiores do que eu, e eu conseguia finalizar, dar uma técnica e tal, eu falei, cara, é possível. Então, essa sensação de que, pô, eu consigo, cara, eu posso, eu sou forte, isso é muito legal. Então, isso mudou a minha vida. Então, eu acredito que a arte marcial, essa coisa da defesa pessoal, do esporte, né? Como um todo, né? Falando um pouco disso tudo aqui que a gente falou hoje, ele agrega para a nossa vida em outras áreas também, no nosso relacionamento. E para as finanças, eu carreguei tudo isso. Porque, cara, você tá no treino ali, lá no Taekwondo, por exemplo, no meu exame para faixa vermelha, eu tive que lutar contra 3 caras. Na verdade, eu não tive que lutar contra 3 caras, eu tive que apanhar menos, né? Porque não tem como lutar contra 3 caras, né? Que sabem lutar ainda por cima. Então, cara, você sabe lidar com pressão, né? Você aprendendo a lidar com pressão, você vira um bom investidor. Porque, cara, você investir na bolsa de valores, se você não tem sangue frio, se na primeira queda que na bolsa dá, você fica, ai meu Deus, vou vender. Você senta e chora, filho. Entendeu? Então, eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui agrega para várias outras áreas da nossa vida. Então, achei muito legal. Essa entrevista ia ser no outro canal, né? No Estúdio Realize Podcast, para a gente poder falar mais sobre arte marcial. Só que vindo para cá, eu falei, não, cara, pô, se encaixa com Puxa, eu tinha tanta coisa para falar do teu livro também, cara. A gente tem que Como é que é interessante, né? O faixa preta, né? O combate seja o mentor, né? Que pega o monitor, instrutor ou professor, mestre. Você faz uma faculdade, às vezes, de medicina e vai trabalhar em outro país, teu diploma não é validado. Um certificado, né? Não interessa se você é faixa preta, interessa quem amarrou a faixa preta em você. Em outro país, você vai dar aula em qualquer lugar do mundo. Isso é legal. Não precisa de validação de ninguém, só do teu mestre. Isso é empreendedorismo. Você carrega contigo para contigo. Exatamente. Bom, muito obrigado mais uma vez. Mestre, se você quiser falar uma observação como leitor do livro aí, uma crítica, um aprendizado... É o seguinte, eu nunca tinha lido livro sobre investimento, né? E eu sempre tive receio de fazer investimento, não vou mentir para você. Eu sou o cara que guarda dinheiro, mas não estava entendendo tudo. Falei, cara, cheio de sigla, não sei o que, esse negócio... Eu já lido com um monte de sigla, eu fiquei meio perdidão. Mas aí eu comecei a ler, eu achei interessante que você escreve do jeito que eu escrevo. Artigos curtos, objetivos, assim. Falei, pô, legal, claro. Alguma coisa que você me passou nesse livro me deu a ideia também de filosofia de vida. No sentido de que não guardar dinheiro e ter rendimento não é só uma coisa financeira, você mudar todas as suas atitudes. Você tem uma parte inteira ali de pessoas tóxicas, isso e aquilo, que realmente jogam você para trás e impedem você de fazer isso dar certo. Né? Eu falei, caramba. E aí, quando chegou no final do livro, quer dizer, tem uma parte ali que você mostra uma parte de conta, de imóveis, de valores. Eu falei assim, cara, isso aqui eu tenho que sentar em casa com calma, sobre o aluguel e todo o resto para poder pensar, né? Mas eu achei esse livro não só interessante, mas eu achei útil e me mostrou uma coisa que eu já devia ter visto antes. O americano sempre faz isso. O brasileiro é que nunca faz isso. Exatamente. Eu morei nos Estados Unidos 4 meses, né? E parece que todo mundo, até o porteiro do hotel, o cara faz investimento. Aqui no Brasil ninguém sabe fazer, cara. E aí eu abri... inclusive eu vou recomendar esse livro no treinamento de instrutores. Porque aí... Não, mas é verdade. Porque, entendeu? É um mínimo, né? Um mínimo fala assim, cara, olha só, se você ganha dinheiro... Lembra que no outro podcast que a gente estava falando, eu lembro, não sei se você lembra que eu falei isso, eu já sei se o instrutor vai dar certo se o cara tem dívida antes. Eu falei isso, que se o cara não tem dívida no cartão de crédito, cara, você fala isso nesse livro depois. Eu fui ler depois e eu falei, se você não consegue fazer isso... E aí eu falei, cara, isso aqui encaixa. Eu vou botar esse livro na lista de livros recomendados. Poxa, te agradeço. Pra galera, Legal. Não é um carinho de graça, não, cara, porque o livro é útil. Mas é assim, eu não sou um especialista em finanças. Fazer um TCC em cima desse livro. Eu não sou um especialista em finanças. O que eu vi que foi assim, cara, eu me entendi tudo. É isso que eu precisava entender, entendeu? Eu vou gravar um episódio sobre migração de carreira agora, essa semana. Caramba. Que acho que vai ser muito útil para a sua equipe lá também. Tá bom? Pode falar isso, porque eu sou de informática, saí para abrir o combate. Sim. Não, a gente vai falar muito sobre isso daí. Bom, galera, para a gente poder ir para a TV, né, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado para vocês. Você que quer anunciar a sua empresa aqui com a gente, entre em contato comigo pelo Instagram, Hugo_F Dutra. Tá bom? Grande beijo, Deus abençoe vocês. Lembre-se, sucesso é uma questão de escolha. Tchau, gente.
Abraço, pessoal. Muito obrigado. Funciona. Pax. Se você é produtor de conteúdo digital, eu quero falar com você agora. Quer fazer uma renda extra com seus conteúdos e ter uma gestão de tempo melhor, numa criação de conteúdo inteligente? Te apresento o Estúdio Realize, o lugar onde você vai de fato criar conteúdos de alta qualidade, com equipamentos de alta qualidade e além de tudo vai gerar renda extra para sua marca, para o seu produto e para o seu serviço. Se você quer saber mais sobre isso, clica aqui embaixo agora e conheça a gente.